Olá, pessoas! Mais uma vez aqui para gravar mais um episódio, né, Vanessa, do Pode sim, senhora! E o nosso episódio anterior foi tão bombado, foi tão incrível, com as convidadas maravilhosas, que nós convidamos novamente. Lógico, a gente não ia deixar, né, gente? A Camila Farias e a Brenda Viana de fora. Vim aqui gravar só um episódio. Hello! Não. Nunca nessa vida, né? Nunca Pode nessa isso? vida. Pode não, Kelly. Pode Isso aí não. não pode não. A gente tem que explorar mesmo, entendeu? Começa aí, Vanessa. Explora aqui Hello, primeiro. pessoas intensas que estão aqui acompanhando mais um episódio nosso. E sim, como Kelly falou, temos aqui um podcast voltado para você que é mulher, para você saber dos seus direitos, dos direitos dos seus filhos. E, obviamente, quem ouviu o último episódio ficou com gostinho de quero mais, né? Eu acho que ficou, porque a gente ficou com essa sensação de que, meu Deus, mas já acabou? Cadê o próximo? E aí, por falar em próximo, obviamente, estou aqui com as duas maravilhosas, a doutora Kelly, a doutora Camila e a doutora Brenda Viana, que eu vou passar um pouquinho, né, para a Brenda se apresentar, se é que precisa de apresentação, né, porque Brenda Viana é uma pessoa que não precisa, dispensa apresentações. Mas vou falar um pouquinho para vocês. Brenda Viana com mais de 14 anos de advocacia, especialista no direito das famílias, é a mentora e a criadora, né, da maior comunidade de advogados em excelência em direito de família. Então é uma honra ter você aqui novamente, minha querida mentora de todas nós, né, e vai falar também de um projeto que ela tem, onde nós também participamos. Então vou passar a palavra para você cumprimentar todo mundo que vai nos ouvir e trazer toda a sua expertise aqui. Eu já falei da minha emoção de estar aqui com vocês, fazendo parte do projeto de vocês. Me orgulho demais. E, bom, eu acho que é isso. Eu sou Brenda Viana, sou mãe, advogada, professora, mentora. Mentora, múltipla. Isso. E uma pessoa que ama e está aqui para evoluir e aprendendo com a vida. Mas Muito obrigada. Uma pergunta que não quer calar. O seu dia tem só 24 horas? É. Mesmo? Não tem lógica. Eu sempre penso que não tem. Tem só 24 horas, meu Deus. Se vira nos 30. Se vira nos 29, 45, né? Porque... né? Kelly, mas eu vou te falar que a gente, assim, você deve presenciar muito essa realidade, né? Nós que não temos, assim, algumas questões na vida que a gente tem que dar mais atenção, depende de mais, demanda de mais tempo, né? A gente, muitas vezes, não dá valor. Uma mãe de uma criança especial, pode falar assim? Com deficiência. Com deficiência, ela, com certeza, ela tem que transformar aquelas 24 horas em 48, né? Como é que é isso? Olha, amiga, não é fácil, não. Eu convivo com 480 famílias aqui em Brasília que têm um filho com deficiência. E mais de 70% são mães. Mães solos, às vezes mães também casadas, que eu passo anos a pai e eu não conheci o pai. É incrível, né? Porque quem tá ali no protagonismo da maternidade é a mãe. Que Sim, é a maternidade atípica, que nós chamamos, né? Ela é mãe de um filho atípico. E esse filho pode ser com deficiência intelectual, múltipla, síndrome de Down. Ele pode ser também uma criança autista. E demanda um tempo, uma dedicação que eu fico impressionada. Por isso eu primo sempre pela seguinte forma de tratamento. Eu trato essa mãe como eu gostaria de ser tratada se eu estivesse no lugar dela. Porque eu estou ali 8 horas por dia. E eu saio, às vezes, exausta, porque é muita energia que você desprende. Você está tratando com uma pessoa com deficiência que merece e que precisa de toda a atenção. E a mãe, 24 horas, 48 horas, uma semana, um dia, um mês, uma vida. É verdade. E ninguém pergunta como você está. Exausto, né? Sim. Você está bem? É. Então eu sempre sento e pergunto, como você está? Ela fica olhando assim, ninguém nunca me perguntou isso. Você está bem? Você está justamente. precisando de alguma coisa? Senta aqui, vamos tomar um café. E haja tempo para a quantidade de terapia e não só isso, porque a gente chega em casa, né? Exato. A gente tá super cansado e o menino tá lá, ó. Nossa. Parece que tomou um Red Bull, menino. Todo dia, né? O Red Bull Não, eu por falo dia. que nessa hora, olha, né, gente, das 6 horas da tarde é o horário que a Júlia começa a vencer. Eu quero balinha, come.
Eu quero assistir isso, toma. Eu quero assistir YouTube. Vai, assiste. Entendeu? E aí eu fico pensando nessa mãe. Ela sabe disso, viu? Sim. É o horário dela, ó. Uhul! Ela passou o dia batalhando. Agora ela tá vencendo. E essa mãe, cara? Nossa Senhora. Como é que é, né? É muito Assim, complicado. A gente tá falando... Você assim também? Ela, Pérola vence? A minha, agora, ela entrou numas de quê? Aí eu, né, filha, vamos jantar, vamos isso, né? E aí eu deixo também, né, ela assistir um desenho e tal. Aí agora ela entrou numas de que ela só vai dormir a hora que eu for dormir também, né? Aí a mãe aqui não dorme, né? Amanhã, né? Várias madrugadas aí, porque, né, a gente tem aquela questão de prazos também, porque a gente, além de mãe, advogada, enfim, múltipla, tem tudo isso. Aí agora ela tá nessa. Ontem nós fomos dormir meia-noite. Porque simplesmente, não, mãe, enquanto você tá aí trabalhando, eu vou trabalhar aqui também. Aí ela tem né, o lugar de estudo dela, ela senta, aí ela finge lá que tá trabalhando, aí ela faz um desenho, aí ela quer fazer conta, enfim, e assim vai, né? Pode isso, Kelly? Nossa. Pode sim, senhora! Claro que pode! Amigas, eu quero dar um conselho pra vocês, assim, uma experiência de vida, né? Eu já tenho filho de 28 anos, eu fico ouvindo vocês contarem essas coisas das crianças. É por isso que ela ainda tá com essa cutis maravilhosa, gente. A Cami, que ainda vai passar por isso, ela tá só aprendendo. Sim. Curtam muito cada segundo. Às vezes as pessoas falam, eu quero que faça um ano logo, eu quero que meu filho faça 10, faça 15. Não, curtam hoje, vocês não têm noção como passa rápido. Passa muito rápido. Vocês contam, eu fico lembrando de Letícia e ali, ó, o Matheus pequenininhos aprontando, porque a Letícia aprontava. Assim, Se eu começar a falar, eu vou chorar, porque assim, mas é uma lembrança maravilhosa, é uma lembrança boa. Eu tinha toda essa correria também, a minha vida sempre foi assim, uma loucura ligada no 250, dos 350, mas eu curti, de alguma forma eu consegui curtir, mesmo morando longe da família, em outra cidade, trabalhando, fazendo faculdade, pegando van, porque quando eu fiz faculdade de Direito com 2 filhos pequenos, eu trabalhava o dia inteiro, trancava eles em casa à noite, pegava uma van e ia pra faculdade. Sim. E a gente venceu. Meus filhos tiravam foto minha 2h30 da manhã, com o vadimeco totalmente preso na mão, sentada na cama e eu dormindo. E eles morriam de rir. Tá vendo? E hoje eu sou o orgulho deles. Com Eu certeza. sou o orgulho. E Isso assim, pra mim não tem preço. Eu ser exemplo pra eles. E a gente fala, não é pra te assustar não, tá, Camila? Então, olha, a Camila também, nossa convidada. Mas é bom. Né? E Camila também, que é especialista em direito das famílias, tem um perfil, né? Produz conteúdos na rede social com milhares de seguidores. Polêmicos. Eu adoro assuntos polêmicos. Ela é a polêmica, tá, gente? Vocês não sigam lá, ela vai falar o perfil dela aqui pra vocês seguirem também. Vocês vão ver essa cutis maravilhosa, esse cabelo de arrasar, entendeu? Hashtag fica, né, aqui a inveja com esses cabelos, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, assim, Camila, queria te agradecer, né, por estar aqui conosco em mais um episódio, gravando mais um episódio. E aí eu já vou então mandar logo uma pergunta. Eu quero que você, né, te dar as boas-vindas e já vou dizer para você, no episódio anterior aí a gente falou e conversou muito e eu falei da questão, Brenda falou do gênio Walking Dead, né, e é um pouco do que eu trago, que é o gênio fantasminha. Sim. Né? E o gênio fantasminha é aquele que você luta para achar, mas é uma bênção correr atrás desse gênio fantasminha, né? Aquele que ele não tem nada no nome dele, ele passa para nome de terceiros, a gente falou nos outros episódios, os amigos cítricos, né? Sim. Então, assim, quero te passar, então, a bola já com isso, para você introduzir o assunto a respeito de como que a gente localiza, por exemplo, bens, se pode executar um pai que se não tem essa pensão fixada, como é que eu faço? Eu queria deixar contigo essa bola. Primeiramente, eu agradeço o convite novamente a vocês duas. Eu tô maravilhada aqui com o podcast. Bem, eu acho que assim, a parte de execução de alimentos, a parte de cobrança de alimentos, a gente sabe que tem os 2 ritos, né? O da prisão e o da penhora de bens. Mas para a gente ter de fato, uma execução frutífera, uma execução de fato que a gente consiga né, o valor da pensão alimentícia, eu acho que cabe muito mais ao advogado do que à parte. Porque quando a gente para e pensa que a execução não para só naquele dado que, por exemplo, o Gene não tem nada no nome dele. Sim. Ele não tem nenhum bem, ele não tem nada no nome dele, ele escorrega igual quiabo, como diria meu pai. A execução não para ali.
tem várias formas de coagir aquele pai de efetuar o pagamento. Então, vai muito da postura também do advogado na hora de fazer toda essa parte executória, né? Demora-se, a gente sabe que demora, não é uma coisa assim que vai acontecer, vai sair quando o dinheiro amanhã? Não, não é assim. Mas isso só quando está fixado, exatamente, né? É bom a gente deixar bem claro. Exatamente, não dá para cobrar uma pensão alimentícia que não esteja fixada. A obrigação tem que... E eu vou falar sobre isso aqui depois. Tá bom. A obrigação, ela tem que existir, né? A obrigação alimentícia, ela tem que existir. Então, assim, vai muito do advogado mesmo, de conseguir a excelência, de conseguir aquele valor para aquela mãe que já não recebe a pensão alimentícia há muito tempo. E toda essa questão que é bem delicada, porque ela está ali provendo, isso traz um estresse muito grande. Sim. Quando uma mãe ela procura o judiciário, quando ela procura um advogado, ela não procura por escolha, né? Não é porque ela quer estar ali, é porque ela não tem outra alternativa. Se ela não fizer aquilo, como que ela vai sustentar toda aquela situação? Não tem como. A gente falou anteriormente, né, que não é só comida, né, gente? Exatamente, é tudo, né? Não é só comida, é tudo que envolve ali a criança. Então, é água, é luz, é aluguel. E muita gente confunde. Essa questão do aluguel, ela é muito polêmica. Porque, como sempre, fica parecendo que está pagando para a mãe. Mas tem todo um cálculo que a gente faz, né? Na questão que a gente coloca lá o item de aluguel. Para que tenha, assim, uma parte que seja destinada ali àquela criança, né? Então, assim, não é que o pai está pagando 800, 900, R$1.000 de aluguel para que a mãe e a criança morem. Não é assim que funciona. E as pessoas sempre destinam a pensão alimentícia para a mãe. E, na verdade, quem é titular do direito é a criança. Exato. E quando você nega isso para a criança, você está negando para o seu próprio filho. Para mim, é um ato de covardia. Sim. O dinheiro, ele não é simplesmente um dinheiro. A pensão alimentícia não é só a pensão. Ela traz oportunidades para o seu filho, traz escola, traz educação de qualidade, traz alimentação de qualidade. Lazer. Como a Kelly sempre fala aqui, né, sobre as pessoas com deficiência. Quanto que essa criança precisa? Muito mais do que uma criança que não tem deficiência. E às vezes uma criança que tem seletividade... Não digo nem isso. Às vezes uma criança que tem seletividade é muito mais caro, gente. Nossa, toma fórmula, um bebê que toma fórmula. Sim, especial. A Júlia nasceu com alergia à proteína do leite. E vai fazer minha filha, eu falei, querido, deixa eu te falar, quem vai fazer a dieta então sou eu. Este peito aqui terá que sustentar, porque, gente, é caríssimo. Tem lata de leite de R$400. E você tira isso da criança, você tira essa oportunidade que ela tem, né? Que ela pode ter. Que é desenvolvimento. Que é desenvolvimento, é uma questão vital para aquela criança. Ela precisa crescer bem, ela precisa ter uma boa educação, ela precisa ter noite de sono, ela precisa ter um lugar para morar. Então, assim, você falar que a pensão alimentícia, que é entre aspas, né, que é só alimentos, é um tremendo ato de covardia. Eu até fiz uma mentoria, né, lá no meu perfil. Inclusive, acho que no próximo mês estou, né, já dando um spoiler aqui, vou fazer uma outra imersão, né, da planilha de alimentos para mãe solo, que é justamente tentando desmistificar o que compõe o cálculo da pensão alimentícia, né? Todas essas despesas em que você realmente, muitas têm dúvida, né? O aluguel é controvertido ali, a questão, quanto que eu coloco, mas quantas pessoas tem dentro de casa, o canal da net, a alimentação, enfim. A então internet, já fica aqui o spoiler. Tudo que a criança utiliza para estudar. E outra coisa que eu acho bem interessante, que sempre chega a mim dessas mães, elas têm medo de pedir. Sim. Tem. Aluguel. Não, ele não vai pagar, não. Doutor, isso daqui não pode. Elas acham... Pode aluguel na planilha pode, de preço? Pode, sim, senhora. Pode internet na Pode, sim, senhora. Na verdade, pode não o brinquedinho do aniversário da... Pode, sim, senhora. Na verdade, não pode. Deve. Deve estar. E como nós mudar o nome do projeto. Isso. Vanessa, a gente adora uma polêmica, Adoro. né? Sim. Além de polêmica, a gente gosta também das fofocas dos famosos, né? Família, direito de casos de delícia. família. Mas a nossa mentora também adora uma polêmica. E ela já falou assim, não concordo, Camila. Não eu quero concordo. saber com o que a Brenda não concorda. Não, eu não concordo com essa doutrinação de que existe dentro do direito de família, verdade. de que não tem como executar uma pensão que não foi fixada. Tem sim. Artigo 871, Código Civil, você obviamente não vai cobrar em nome da criança. Não tem como você cobrar em nome da criança. Exatamente. Só que olha só, essa criança comeu?
Essa criança usou fralda? Quem pagou? Essa criança, alguém teve que Cadê o limpar a bunda recibo? dessa criança? Essa criança estudou, e alguém tinha que pagar essa conta, não tinha? Quem tinha que pagar? O pai e a mãe. O pai e a mãe. Quem pagou? A mãe. Exato. Ela a não tem mãe vai direito de cobrar receber? de quem? Sim. Do pai. O nome disso é ação de reembolso. Reembolso. É possível, artigo 871. Existe algumas... A maioria dos advogados não conhecem essa ação, mas existem algumas questões que a gente tem que decidir a partir disso, como, por exemplo, competência. No meu entendimento do Rafael Calmon, seria na vara de família. Por quê? A verba tem natureza alimentar. Alimentar, Entretanto, Mas... existe essa discussão. É na vara de família ou é na vara civil? A gente tem que começar a movimentar mais isso daí. Tem um prazo prescricional de 10 anos, então vamos dizer, chegou no escritório uma mãe que tem um filho de 8 anos, por exemplo, é só dali pra frente? Não. Alguém teve que sustentar, alguém teve exatamente. que pagar. Atrás. Alguém teve que pagar no lugar daquele ser que deveria estar pagando. Exatamente. E que não pagou. E que não contribuiu. Então, é possível fazer esse pedido. Também tem uma celeuma aí, nesse sentido de que, mas não sabe qual que é o valor que iria cobrar, mas o juiz pode usar da máxima experiência, porque ele sabe que se aquela criança está viva até hoje, é porque comeu, dormiu, então tinha algum lugar, um teto na cabeça, Sim. usava roupa, entendeu? Exato. Então, usa da máxima experiência e o que eu indico fixa a primeira pensão. Fixou lá 10%, 20% do salário mínimo, não sei o quê, aí você volta e entra com essa ação pedindo reembolso em nome da mãe, tá? Porque foi ela que pagou no Ela lugar. é autora. E aí ela é autora, cobrando. Então você pode cobrar até 10 anos para trás. Exatamente. olha aí, os então advogados. Sim, conhecimento. com Então, certeza. Tanto que o Rafael Calmon chama de ação milionária. Exatamente. Entendeu? Por quê? Exatamente. Porque quase ninguém sabe. E outra coisa, é possível. Quer dizer, não só é possível, como deveria ser cobrado. ser, Sim, mas deveria. usual, Ser inclusive, usual, né? exatamente. Usual. E Deveria essa ser ação, um prazo excelência em muito alimentos maior que de tem 10 essa anos. informação. E essa ação, gente, também serve para caso daquela pessoa que, igual a Kelly falou, bom, o Eliel... Como é o Meus nome? filhos? É? Eliel Mateus. Eliel Mateus, ele com 12 anos quis ir morar com o pai. Vamos dizer que o pai pagava pensão alimentícia. Só que ele tava com algumas prestações em atraso, e aí o Eliel Mateus foi para casa do pai. Ué, agora ela vai ficar no prejuízo? Porque aqui... Posso jogar umas pimentinhas? Pode, Sim. joga. Pode? Pode, sim, Por senhora. favor. Mas deixando claro, o pai do Eliel Mateus pagava a pensão. Um pai Ah, maravilhoso. não, A gente ó, tem gente. que ser justa, né, Sim. gente? exatamente. Não, eu O só pai dos dei meus filhos o seu exemplo. incrível. Eu só te dei o exemplo, É, porque muitas, sim. isso acontece muitas vezes, né? De ficar devendo pensão, e aí a pessoa, agora tá morando comigo. E se ela entrar pedindo em nome da criança, a guarda já não é mais dela, ou então o lar de referência já não é mais dela, e aí ela não poderia pedir, né? Mas o STJ já falou, querida, vai lá e pede a ação de Sim. reembolso, né? Vai pelo 871 e pede a ação de reembolso. Vai Então, ser feliz. é possível também, mesmo Brenda. que não tenha sido E fixado. quando, gente, fixa direitinho, ok? Sim. E o pai não paga. A gente viu semana passada aí a famosa, né? Que foi nas redes sociais cobrar. Outro Essa mês essa passado novela também. É uma novela, né, gente? Toda semana tem alguém, ou seja, não somos nós, os próprios mortais, que lidamos com isso, né? Os É. famosos também, Todos meu. nós. Eu acho até Pode engraçado na porque rede eu fiz- social cobrar pensão, gente? E Pode aí? não, senhora. Pode não. Pode não, senhora. Pode não. Na verdade, Mas, não olha, pode mesmo. eu vou trazer algumas justificativas aqui em relação a isso. Vou deixar a Aí Camila eu que falar vou botar a também. pimenta depois. Mas eu fiz um post falando sobre o divórcio lá no TikTok, no TikTok e no Instagram, sobre o divórcio da Sabrina Sato e do sim. Duda Nagler. E saiu uma reportagem do Léo Dias falando assim, Duda Nagler exige Exige. Eu vi. guarda compartilhada, amor, ninguém exige nada, mas tudo bem. Existem regras que... O que o homem tem que exigir, gente? E outra, a gente vive num lugar onde a regra compartilhada é obrigatória, me poupa. Mas falta de enfim. conhecimento. E aí a Dias vem pergunta, aqui. e aí a pergunta era, vão ter que pagar pensão, né? Sim. E aí teve um comentário de uma pessoa assim, só quem briga por pensão é pobre. Ai, que horror. Como assim? Não. Eu não vou falar nomes aqui, né? Porque, É. inclusive, em algumas causas aí eu sou advogada, mas assim, e cantores Não é? famosos? Então. Não brigam? Vocês nunca viram, não? Caso? Todo Vocês dia. nunca viram no todo Antônio dia, Fontinelli, no Léo Dias? E aí, quando o homem é pobre, quando o
homem não tem muita... Scooby. Cris. Ué, só gente pobre que tá brigando por pensão? Não tô E sabendo, aí, não. quando o homem é pobre e a mulher entra com um processo de pensão alimentícia, as pessoas falam, você sabia que ele era pobre, por que você tá pedindo pensão desse valor? Eu odeio esses julgamentos. Até porque, fique bem claro, pensão Não alimentícia- precisa ser rico e não precisa ser pobre Ele pra não ser sabia pai. que ele era pobre, não? Na hora que ele foi ter filho? Não, porque a pergunta não é você sabia que ele era pobre pra Devolve. cobrar. Devolve a Ele não pergunta. sabia, então, que no caso, já que ele não tem condição de sustento, ele tinha que encapar o bicho antes de fazer qualquer coisa? Não, e sai por Exatamente. aí fazendo 1, 2, 3, depois vem com pedido de revisão, porque agora tá nascendo mais um filho. Oi? A camisinha sai mais barato, com certeza. Com Não, certeza. faz uma vasectomia logo, gente. É. Já contribuiu com o mundo. É que ele quer cumprir o Gênesis. É. Ser evangélico, Sai, crescer e povoar. multiplicar, É, encher vai e Crescer e arrasar. multiplicar e Coitada mandar aí da as mãe mães que se vai lascarem. ganhar atrás da pensão. Mas fica aqui o recado, tá? Você que tem condição financeira excelente, ruim, péssima ou boa, você tem que cumprir com as obrigações alimentares dos seus filhos. Você é o responsável por eles. Não é ninguém, não é a rede social, não é o vizinho do lado. Você tem que fazer. Não é uma escolha. É a sua obrigação fazer isso. E também não tá fazendo favor pra ninguém. Exatamente. O dinheiro da pinga, do cigarro, É, do sempre forró tem, não né? falta, né? Os Não combos nas falta. E baladas, os jantares, né? chiquérrimos, as Não é? viagens. As né, viagens. do Dubai. Eu acho ótimo É que vocês maravilhoso. trazem uns exemplos Ah, que, lógico, a gente sabe que na nossa realidade existe, mas assim, 70% dos brasileiros, eles ganham até R$2.500. exatamente. Sim. Então, assim, quando a gente tá falando da pensão alimentícia, geralmente isso, quando vai ser fixado, não leva em consideração, porque a gente tem lindo doutrinado aqui, que Sim, leva maravilhoso. em consideração a necessidade e a possibilidade. Cara, Ninguém leva em consideração a a necessidade. necessidade, será que leva mesmo? Leva não. Porque o que eu vejo Gente, é é só a possibilidade. É só a tipo assim, quanto possibilidade. ele pode pagar tanto? Aí eu fico pensando, e o resto da conta quem paga, hein? A mãe, É. sempre. Não, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai cortar a metade da comida do menino, a gente vai fazer o quê? Porque Ou a se ele gente vai pode passar pagar... fome É. pra dar É. comida. E o É pior muito que, injusto mas o o pior é que a mãe sistema, sempre dá um infelizmente. jeito, O sistema né? é muito Assim, né? injusto. Mas é um Infelizmente, sistema a gente vê. extremamente preconceituoso e machista, Patriarcal. né? Sim. Totalmente patriarcal. Porque, vamos até colocar nisso. aqui, existe uma grande diferença entre... A pessoa fala, mas ele não trabalha. Não, peraí, ele não tem um trabalho formal, não tem uma carteira assinada. Sim. Mas Força ele de tem trabalho. capacidade de gerar corre atrás, renda. né, Verena? Ele não pode lavar um carro, não pode ser garçom, Não pode ele vender não uma pode balinha na bater uma cidade. laje. Isso é muito não humilhante. pode. Não, e você acha que ele não faz? Porque de alguma maneira a Ele pessoa tá comendo, faz. ele tá vivendo. De alguma maneira ele não deixa de beber a pinguinha, de alguma maneira ele não deixa de ir pro forrozinho, entendeu? Tá de alguma vivendo, maneira. né? Tá vivendo. E a mãe tá sobrevivendo, né? E a tá mãe é que tem que luxando. se humilhar pra fazer, né? Pra ele cumprir com o papel E dele. se né? a mãe for vista em uma balada, Gente, eu fiz até uns Deus. stories disso ali. Pois esses é, dias. eu vi o Você seu viu meus stories? Não, é porque é cada julgamento, né? É. Ah, mas você tá aqui, quem é que tá cuidando do seu filho? Oi? Se ele está Ai, não, em gente, a segurança, Pérola tá eu com posso 6 ir onde anos, eu ela já quiser. faz comida, ela toma banho sozinha. Inclusive, agora ela deve estar passando as roupas de casa. Oi? Claro que tem alguém cuidando, Olha, né, gente, gente? não é Mas é cada fácil, coisa. né? Ou então é aquela assim, mas você tá tão nova, bonita, obrigada pelo elogio. Vai arrumar um marido rapidinho pra cuidar. Vai arrumar um pai. Ei, tô procurando não, tá? Bom, enfim, se quiser mandar currículo, a gente analisa. É porque a mulher solteira, ela não tem credibilidade perante a sociedade. Hoje em dia a gente verdade. observa isso de forma avassaladora e antigamente era muito pior. Hoje, eu, com 25 anos, ia ser considerada uma mulher beata, uma mulher Você tá fraca, velha, amiga. pelo fato de É estar velha. solteira. Exato. E não, às vezes é uma escolha, a mulher escolhe estar solteira, é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Ah, com Bem, certeza. é, né? Mas É. só pra falar aqui, por que que não pode, né, cobrar pensão na... Rede social. Os processos Exato. de família, eles correm em sigilo, não é à toa. Exatamente. Do gente, ser humano ama fofoca. Quem não gosta de saber? Ó lá, fulana tá Exatamente. sem pagar pensão alimentícia. Nossa, não sei o quê. É óbvio. A gente gosta, eu também gosto, entendeu? Inclusive, fui pro direito de família porque meu lado fofoqueira me exigiu um negócio desse. Ah, eu compartilho desse sentimento. nada. Eu compartilho desse Eu sentimento. acho o máximo. Eu adoro saber. Teve um dia que eu tava na mentoria e aí uma mentorada virou pra mim e falou assim: Brenda, o que você faz quando você tá num casamento? E aí você tá lá com seu marido, de repente vem uma pessoa lá que te conhece, que é sua amiga, senta do seu lado e fala assim: menina,
eu tenho que te contar uma coisa, eu tô me divorciando, preciso saber o que eu faço. Eu falei, paro tudo e vou ouvir o que ela tem pra falar. Exatamente. Como assim? Eu quero saber o que foi que tá acontecendo. Entendeu? Exato. Gente, adoro. Pra mim tá melhor do que a festa do casamento. Eu adoro quando chega muitos prints. Já pede o garçom pra trazer mais um drink que a gente vai Eu continuar. não sei se vocês já viram, tem aquela pessoa falando assim, como eu seria se eu fosse advogada de família? Cara, me descreve, porque dentro de mim tá sério. Sério. Meu Me Deus. conta mais. E por dentro a gente. Meu Deus. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Hoje eu não faço mais isso, não. Nem adianta vir atrás de mim, mas eu já tive cliente que me ligou de madrugada e falou assim: você não acredita que aquele filho da puta tá no bar? O quê? Oi. Arruma aí que eu tô passando que a gente vai lá ver se ele tá mesmo. Vamos tirar foto e juntar no processo. Já, o quê? Eu fui várias vezes. Hoje eu não tenho mais tempo, mas Hoje agora não tem Não, e mais. se eu tivesse, ia total. Essa não fase é? investigativa, né? Já passou agora, né? Com zilhões de alunos e redes sociais. Mas aí a gente não pode fazer, porque o processo de família, ele não corre em sigilo, não é à toa. Sim. E aí a gente tá expondo quem? As crianças. Sim. Porque é elas que estão no centro Tadinhas, daquilo, é né? E aí- Então você vê, até no caso da, por exemplo, da Luana Piovani, que ela tem o direito dela, ela tá na razão dela. Entretanto, quando ela faz isso, o que acontece? Ela o expõe Dom os filhos. vai lá e dá a opinião dele, aí quer dizer, vai lá o dá Léo um em Dias, cima dele. né, de todo mundo, e aqui não é um crítico em relação ao Léo Dias, não, que ele tá fazendo o papel dele, que ele é jornalista fofoqueiro, então ótimo, e inclusive eu adoro, mas assim, vai lá e tem essa exposição. Aí um vai lá e o Tribunal da Internet não tem contraditório e ampla defesa. Não tem. Exatamente. Nós lutamos Isso é triste. muitos anos para conseguir o contraditório dentro do direito de família, que não tinha. Então, às vezes, a pessoa chega lá, ela dá a visão dela, a opinião dela, e o outro não é ouvido. E aí, o Tribunal da Internet é assim, ele vai lá e dá a sentença, e ainda quer executar, e numa rapidez, ele também muda de opinião. Então, ao mesmo tempo que você recebe o apoio, daqui a pouco você pode perder esse apoio. E a gente vê muito isso com vítimas de violência doméstica. Então, quando você vê, igual, por exemplo, aquela mulher do Babau que foi lá denunciar, não sei o quê, por que não denunciou antes? Porque você já sabia disso, Nossa, não sei o que, não sei o quê. como a Aí gente- a Nossa. mulher da pensão alimentícia, às vezes, ela tem um apoio, mas a mulher da violência doméstica sempre diz, mulher de bandido, passou por tudo isso, nunca gosta falou de nada apanhar. porque... entendeu? Então, assim, é complicado. Se preservem. Eu sei que tem resultado. Algum tem. Por quê? Porque quando você são expõe a famosos pessoa... também, né? Não, e mesmo quem não é. Teve uma mulher lá que comentou, falou assim, pelo menos todo mundo tá sabendo que ela foi... né? Entendeu? E aí eu falei, não, tudo bem. As pessoas estão sabendo, mas tá resolvendo alguma coisa? Se o que a pessoa quer resolver, não adianta expor na rede social. E é Não importante adianta. a gente lembrar disso daí também, que você falou, acho que é bem legal a gente pontuar, até porque é bem polêmico isso, né? E o melhor dessas postagens, ou o que acontece, né, nas redes sociais aí do Tribunal da Internet que você falou, é essa questão, são os comentários, né? Então, é mulher julgando mulher, é homem defendendo e tal, mas é o comentário de tipo assim, ué, mas por que eu acho certo porque é o único meio que ela tem, e é o meio efetivo, porque ela é, né, famosa, ele também é famoso, e rapidinho o dinheiro caiu na conta, ok. Aí vimos aí também o caso, né, da Cris Dias e o Léo, né, Léo também? Não lembro agora nem o nome dele. Enfim, e é uma questão que surge, é aquela questão de nossa, mas será que vai... Quando você falou Cris Dias e Léo, opa, Léo. Não, quem não é Léo, não. sei Como é que é o nome dele? Thiago Ribeiro. Thiago Thiago. Rodrigues. Thiago Rodrigues, Isso, Thiago Cris Dias e Thiago Rodrigues. E aí uma questão que me surgiu, foi, a gente está falando da exposição desse menor, é a questão assim, cobrei na internet, cobrei nas redes sociais, mas isso atinge a quem? Eu estou atingindo a honra de quem? Eu estou atingindo a honra daquele pai que está, né, devendo a pensão, ou se eu for numa ação, né, de indenização, por exemplo, por danos morais, só vai ser titular dessa ação a criança se tiver a foto da criança. Né? Porque ela foi lá, falou, a Luana Piovani foi lá e falou também. Mas em momento nenhum apareceu a foto das crianças, então não teve exposição da criança. Né? E é Não, isso que a gente mas está os falando. amiguinhos, mas os amiguinhos, os amiguinhos? Não precisa dessa exposição, a exatamente. foto da criança, da família. Até porque se vocês, como são famosos, né, pessoas, figuras públicas, todo mundo Todo mundo conhece. sabe quem é. O coleguinha do colégio, como você falou. E outra coisa, aqui nos meus papos de maluco segundo Lucas, né, que tem a ver com as crenças que a gente tem e tal. A criança, eu sei, gente, que dá vontade. E muito que eu escuto é assim, mas ele precisa saber quem que é o pai dele. Ele Isso é precisa horrível. saber
Não, isso o é pai terrível. dele, que ele não tá tendo isso porque o pai dele isso, Isso é não muito sei o quê. triste. Gente, não dá, sabe por quê? Você começa a criar crenças de merecimento nessa Com certeza. criança. A criança, estudando neurociências hoje, né? Você percebe que, por exemplo, na primeira infância, ela acha que ela é parte de um todo, que tudo tá conectado. Tanto que olha que coisa engraçada, quando você tá em casa, aí você tá no banheiro fazendo cocô, né? Você fala, sério. Aí liga alguém, aí a criança atende, fala, queria falar com sua mãe. Não dá, ela tá no banheiro fazendo cocô. Por quê? Porque ela acha que você tá olhando com os olhos dela. Então, não é uma questão de inocência. Ela acha que todo mundo tá vendo com o olho dela, ela acha que todo mundo... Então, quando você joga uma informação dessa, gente, não posso nem contar. Quando acabar aqui, vocês me lembram de eu contar um negócio com o coleguinha do Lucas, mas eu não posso falar. É muito interessante isso que a Brenda pontuou, dessa questão da... meu filho tem que saber quem é o pai dele, tem que saber quem é, o que ele tá fazendo. Só que nessa questão, a gente tem que observar que o amor é construção. Ele não é um ato de um dia. Então, assim, quando o seu filho crescer, ele vai saber quem é o pai dele. Com certeza. Ele não vai precisar de você falar pra ele, não vai precisar de você expor esse pai pra essa criança, porque a ausência fala muito mais. Sim. A falta de interesse por aquela criança fala muito mais. A criança sente, ela entende. E quando ela cresce, ela vai saber quem é o pai e quem é a mãe dela. E ela vai ser grata a você por você ter lutado por ela. Ela vai ser grata por você ter sido presente na vida dela. Então, assim, não precisa você expor isso pro seu filho. Ele vai saber. E lembrar também que acaba-se o casamento, acaba-se o relacionamento do casal. Mas a gente continua sendo família. O relacionamento amoroso. Amoroso, Porque nós continuamos. Pai e mãe vai ser pra sendo sempre. família E pra pra sempre sempre. você vai ter que tratar sobre Vai ter que questões ter daquela Ter pessoa. contato. Então, por que eu não construo? Às vezes a gente engole sapo ao longo da vida. Com não tem certeza. filhos separados, né? Eles Vocês não viram sabem. príncipe. Não, gente. E a gente que tem, né? Eu tenho alguns casamentos desfeitos, mas eu tenho a alegria de dizer que ao longo dos anos eu consegui ter esse relacionamento bacana. É meu amigo? Não, mas é o pai dos meus filhos. E ele precisa ser respeitado como tal, e os meus filhos precisam respeitá-lo como tal. A mãe e o pai. E isso fez uma diferença gigante na formação da personalidade dos meus filhos. São filhos conscientes, tranquilos, e eles têm certeza que eles têm um pai e uma mãe por eles. Eles podem até fazer as cagadas da vida, que quem não vai fazer. Pode acontecer, cair, sacode a poeira, e eles sabem que tem pai e mãe para pegar na mão deles e seguir, para aplaudir, para dar conselho, para estar junto, vida fora. Porque isso foi construído. E se você não constrói, gente, se você chega e fala pro seu filho que o pai dele não vale nada, que o pai dele é um filho da puta, que o pai dele faz isso, que trocou a mãe, que fez isso, que fez aquilo, aquilo vai ficar, como a Brenda disse, a neurociência, que a gente estuda, explica. E nós passamos direto Você por tá isso, né? Nós que somos formando. divorciados, assim, também, né? Porque depois que eu comecei a produzir conteúdos, né, no Instagram, e divorciada, e aí eu sempre falo, eu mesmo que fiz meu divórcio, eu mesmo que fiz minha ação de alimentos, e aí falo e defendo mulheres, outras mães solo, porque também sou, né, e visto essa capa, mas amigos próximos também, né, viram, mas então você tá minando, você tá falando dentro de casa mal do pai, da sua filha, não misturem as coisas. Exatamente. Né? E principalmente como profissionais que somos, responsáveis, né, pela defesa dos nossos clientes ali, eu sempre falo e vou deixar aqui registrado também. Sim, eu tenho um perfil voltado para mãe solo, eu tenho um perfil advogada feminista, sim, sou, mas não é porque eu sou feminista que eu sou Feminista. contra os homens. Não, o que se busca no direito das famílias é exatamente isso. Justiça. Uma equiparação, uma igualdade parental, né? Porque infelizmente, somos, sim, a grande maioria das mães que ficam com a sobrecarga. E você fala para um público específico que é mãe solo, né? Nem todas as mães são solos, então, mas você fala para um público específico. E você fala
em relação a um público específico que é o genitor, não é o pai. Não é o pai, Então, se essa exato. pessoa não é genitor, tá vestindo a carapuça por quê? É verdade. É verdade. Quer defender Todos nós por quê? passamos por isso, né? Alguns comentários. Sim. Eu vi até no Nossa. caso da Camila também já aconteceu, né? De Sim. haters, assim, vir, né? Haters. Muito forte, né? E batendo em cima dessas questões, que na verdade o pano de fundo não é esse, né? Nós não estamos contra, né? E vestimos a camisa, queimem todos os homens em praça pública. Jamais, Pelo contrário, Pelo jamais. contrário, sou divorciada, sim, né? Não estou à procura, não, mas se chegar, É. chega junto, tamo junto, entendeu? E eu acho que é mais ou menos por essa questão. E aí, só para trazer o que a gente estava falando, tem a ver, inclusive, com isso que a gente está comentando aqui, desses julgamentos, dessas coisas, mas tem muito a questão também, né, Kelly, das mães que não buscam, porque, mas eu não quero o pai da minha filha preso. Sim. Eu queria jogar umas bombas aqui. Vai, A primeira. bota aí no Vamos som. encerrar com as bombas da Sonoplastia. Brenda. Sim. Ó, primeira bomba. Rafael Calmon é contra prisão. Prisão, pode? Pode sim, Pode sim, senhora. senhora. Vocês Pode. concordam com prisão? Eu concordo. Eu também, eu acho que é o método mais É o método mais efetivo, Olha, com pra mim é certeza. tipo Super Nani. Senta ali no Aparece cantinho o da dinheiro disciplina. numa Na hora. A pessoa não teve Incrível. dinheiro pra pagar aquele tempo todinho. O dinheiro aparece do... Brota. né? Brota. É igual árvore. Menina, é igual maná. Cai do céu. Sim. Meu Deus. Outra coisa. Uma coisa, assim, que eu particularmente vejo, eu acho muito absurdo. Eu sei que, tecnicamente, a lei diz que as partes, né, o credor de alimentos, e que, no caso, são os filhos, né, e o devedor, isso no caso de execução, e o devedor, que é também parte ali na No processo. execução disso. Só que, olha só, aquela criança já comeu a comida que deveria ter comido. Aquela criança já estudou os dias que tinha que ter estudado. E alguém teve que pagar por isso. E não foi aquela criança. Exato. E aí a gente vê, por exemplo, casos, no caso de alimentos para adolescentes, né, a partir dos 16 anos, às vezes ele vai lá e assina um recibo de quitação porque o alimento é dele. Ah, tá, mas quem foi que pagou? Foi ele para estar Foi ele, assinando? exato. Então, assim, será que deveria ser assim mesmo? Nosso sistema, nesse sentido? Nesse sentido eu concordo. Sim. Eu vejo também dessa forma. Quem que realmente custeou até agora? Sim, não foi a criança. Não foi a E criança. ela viveu aquilo, não viveu? Exato. E por que na hora de cobrar tem que ser ela? Exatamente. E por que quando ela faz 18 anos, que ainda está na faculdade, o pai convence ela que não vai pagar mais a pensão, ela assina, o pai entra na justiça, exonera a pensão, Isso. Assinou, E o juiz 18 aceita, anos, né? aceita. Afinal de E contas, aí? ela é maior, ela é capaz agora, ou né? diminui a pensão mais da metade, vou te ajudar por fora. Cara, não ajuda. Mas, Então, Não são ajuda. casos que a gente precisa... Não, e muitos homens me debater. procuram assim, eu posso depositar diretamente na conta do meu filho? Não, criatura, não é ele que administra. Exatamente. Nossa, muito, gente. Olha, a gente vê isso demais. Gente, mas eu preciso falar pra Gente, vocês não. uma coisa. A gente quer ficar Não, eu aqui. já falei, eu preciso de 2 horas de podcast. Acabamos Não o nosso dá. tempo por hoje. Gente, eu queria falar pra vocês uma coisa. Estou encantada com as nossas canecas. Olha isso! Pode sim, senhora! Viu? Muito lindas. Foi a surpresa da Vanessa hoje pra nós. E eu gostaria de agradecer a Camila e queria que você deixasse também o @ das suas redes sociais, Camila, para o Claro, pessoal ir lá claro, conhecer claro. o seu trabalho. Eu que agradeço o convite. Foi uma honra, é muito bom estar com pessoas tão incríveis. O @ do meu Instagram é Camila Farias, _advogada. Você me encontra lá no Instagram Pra falando, quem não sabe, aquele tracinho embaixo. Tá? tracinho Ah, é embaixo, verdade. falando sobre esse gene, sobre esses pais irresponsáveis e, acima de tudo, trazendo igualdade e trazendo justiça para aqueles que precisam. Boa, então eu quero agradecer a Cami, que está aqui com a gente. Vou agradecer a nossa mentora aqui, doutora Brenda, né? Se tem alguém que não segue doutora Brenda, por favor, doutora Brenda. Se tem algum advogado aí que ainda não te segue, que não faz parte da sua comunidade como nós. Eu sou girassol. Eu também sou girassol. Todas somos e todas nós, advogados, estamos sempre viradas para o sol. Queria que você se despedisse e deixasse seu @ também. Eu agradeço e meu @ é bem difícil. @advogada de família. Ah, gente, Isso, olha só. Acompanha lá nas redes, tá bom? Muito obrigada, gente. Então, amiga, Ah, findamos mais um. agradecer Toca você, aqui. Pâncio. Tamo junto, porque aqui é muita informação, porque isso pode
Pode sim, senhora. Pode sim, senhora. E Nos hoje vemos nós nos próximos. somos, olha, tem a Brenda e a aqui, Gabi ó. aqui, ó. Aqui, ó, pra você que tá aí, gostou desse episódio, não esquece. Clica aqui embaixo em curtir, tá? Comenta aqui o que você quer saber aí, que as meninas vão trazer, outras pessoas, inclusive, já estão me convidando. Já estão me convidando novamente também. E Aceitamos. não esquece de seguir aqui o canal, porque daí você recebe notificação do YouTube de que chegou um podcast novo. E só tem assunto importante e que você, mulher, precisa. E você, homem, também. É bom você também ficar bem informado aqui no Pod. Sim, senhora. Beijo, gente. Até a Valeu, gente. próxima. Até a próxima.